Olá, meu caro amigo ouvinte, espectador e internauta, sou o Rodrigo Geoffroy e este é o podcast Histórias da Nossa Gente, pela Rádio 93 FM, a Rádio que é show, em parceria com a Academia Barbacenense de Letras. Com trabalhos técnicos de Marcinho Ribeiro, hoje nós vamos entrevistar Rodrigo Santos Almeida, o carinhoso, querido Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo é médico ortopedista pela Faculdade de Medicina de Barbacena, graduando em Filosofia pela Faculdade Claretiano, especialista em Medicina do Esporte e Medicina da Longevidade, mestre em Ortopedia pela UFMG, doutorando em Cirurgia Translacional pela Universidade Federal de São Paulo, professor na Faculdade de Medicina de Barbacena, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, seção Minas Gerais, Zona da Mata, ex-diretor clínico da Santa Casa de Misericórdia de Barbacena, coordenador do Serviço de Ortopedia e Traumatologia desse mesmo hospital, delegado do CRM, seccional Barbacena. Meu caro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estarmos aqui hoje batendo esse papo também sobre literatura, sobre medicina, sobre ortopedia. É uma satisfação muito grande para nós contar com o seu trabalho, com a sua presença aqui hoje. Rodrigo, muito obrigado pelo convite, né? Eu me sinto honrado de estar aqui com você, te conhecendo há pouco tempo e ver o tamanho, o como você edifica os escritores aqui de Barbacena, e eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês na 93.3 e com todos os ouvintes. Como foi receber o chamado para ciência de Hipócrates? O pretenso aviador, engenheiro, como é que ele encarou essa mudança na vida? Pô, isso vai lá atrás, né? Isso tem mais de 35 anos. Eu tinha um vizinho, eu sempre fui um cara... A minha mãe sempre me colocava para estudar. Eu sou um cara muito... Acho que eu era bagunceiro, mas sempre tinha que ser o melhor aluno da sala. Então não podia dar problema para minha mãe. Eu acho que isso aí é até mal de Rodrigo. Todo mundo fala que os Rodrigos são agitados, são levados pra caramba. Eu acho que isso aí é um mal dos Rodrigos. Eu fiz um podcast com o Guto Costa e tava o Felipe, ele é psiquiatra. Sim. Aí ele falou que o Rodrigo, eu tinha... Posso falar, não, minha mulher vai achar ruim, que eu tinha TDAH. Mas era o TDAH que produzia, que era gente, nada disso, cara. Eu tinha um medo da chinela do meu pai, né? Isso que era verdade. Naquela época eu tratava com chinela. Mas eu fiz a prova PEPICAR para ser aluno, que era o sonho. Você também pegou essa época, ainda é sonho de muita gente, mas naquela época, Barbacena como seu berço da aviação no Brasil, talvez a gente não tenha essa dimensão que Barbacena representa para os aviadores. E muitos ministros da defesa saíram daqui de Barbacena, gente. Correto. E era o sonho, né? De criança. Eu queria ser aviador. Eu achava o Capitão Ávila, fazia rasante na minha casa, estourando aqueles vidros de casa. Eu achava isso aí maior... Eu tinha certeza que eu queria. Só que, na hora que eu passei na prova a escolaridade, acho que foi o concurso mais difícil que eu fiz, foi passar na escolaridade da EPCAR, eu fiquei sabendo que eu era daltônico. Foi até acho que a primeira frustração que eu tive. Sim. Aí eu tive que Fiquei triste na época. Aí minha mãe, eu depois cismei de querer fazer ITA, só que eu não tinha estudado tão bem no terceiro ano para prestar a prova para o ITA, que é o vestibular até hoje o mais difícil do Brasil. Tem razão. Aí minha mãe, tenta medicina em Barbacena esse ano. Eu falei, mãe, medicina em Barbacena? Não, acho que não é meu perfil. Meu pai é médico, nunca me... Eu passei em medicina, eu achava que era muito fácil o curso, só que eu já levei a primeira ferrada na prova de genética e na anatomia, e isso me conquistou. Acho que a dificuldade, eu gosto de coisa difícil, sei lá. Acho que eu gosto de gente que me tira da zona de conforto. E isso aí foi logo no início, né? A questão da genética, Foi a primeira prova. Eu lembro que eu tirei 4, valendo dessa. Eu falei, caramba, eu costumo tirar só 8, 9. Isso me deixou... Eu falei, pô, então é difícil, eu tenho que passar adiante. Para me falar que Barbacena é fácil, eu tenho que pelo menos passar no... E medicina é difícil. É difícil você passar no vestibular. Acho que passar no Picarreté é mais difícil, mas passar no vestibular é difícil você acabar o curso de medicina. E mais difícil ainda você se manter médico, né, gente? Por isso que vem, a gente vai conversar sobre isso. Lidar com os outros é difícil, acho que qualquer área. O professor vai ter essa dificuldade, mas foi daí que eu fui
parte de Hipócrates, né? Uhum. Meu pai é médico e naquela geração que realmente medicina para o meu pai era um sacerdócio. Então, eu tinha essa visão que a gente fazia medicina realmente em olhar para o próximo. Isso é muito interessante porque a gente lidando com as pessoas, né, precisa ter uma outra percepção, uma sensibilidade diferenciada. Eu achei interessante o seu relato, que mesmo convivendo na medicina, no primeiro momento, isso nunca passou pela cabeça, né, como você está relatando para nós aqui, comentando conosco, e mesmo estando nesse ambiente, e de repente existe uma guinada na vida da gente, né? Isso é muito interessante da gente poder pontuar. E como é que você foi para a ortopedia? Como é que a ortopedia te ganhou, né? E quais são as principais intervenções cirúrgicas que a gente tem nessa área? Por exemplo, as lesões, as fraturas de mão são as mais delicadas para se tratar, para se operar, para se reconstituir? Não, você fez muitas... Então, assim, aí eu fiz medicina, sempre fiquei apaixonado com a cirurgia plástica, eu era piolho de hospital, Dr. José Siqueira, depois do Dirceu chegando em Barbacena, eu falo que até hoje eu vou montar uma mesa, entro em cirurgia com o Siqueira, eu monto a mesa para ele, porque eu era piolho de hospital. Na última hora, eu lembro que eu fui fazer prova de residência, um amigo meu falou, Rodrigo, você me dá uma carona para um hospital ortopédico, ver uma aula lá? O lanche era gostoso lá, e a gente acadêmico, né, estava com fome. Isso em Barbacena? Não, isso em Belo Horizonte. Eu fiz o 6º ano em Belo Horizonte, a gente tinha essa faculdade, era facultativa a gente ir para Belo Horizonte. E a aula que eu fui ver, é um cara, foi o doutor Pardino, reimplantando mão. Eu falei, isso aí, achava que só plástico fazia isso? Eu falei, então, ortopedia também que faz? E o doutor Pardino, não foi meu professor, mas ele foi presidente da Sociedade Internacional de Mão. Então, assim, Minas Gerais tem muitas estrelas no mundo ortopédico. Sim. E a mão, dentro da ortopedia, foi a minha primeira paixão. É uma paixão que eu tenho, entendeu? Você ter perguntado isso, porque mão, foi a primeira formação de pós, que seria um R4, foi em mão. Eu fui para a mão depois que eu fui me transitando para a medicina esportiva. Mas a minha primeira subformação foi mão. Eu achei que era diferente. Você talvez estivesse num âmbito mais genérico na ortopedia e depois especializou. Foi o caminho contrário. Não, eu fiz ortopedia primeiro, aí depois eu fiz sub de mão. Só que eu sou o primeiro residente do serviço do professor José Alexandre Reale Pereira, da Santa Casa de BH. O doutor Zé Alexandre, para mim, é um dos caras com maior habilidade cirúrgica, né? E já jogou muita pinça na minha cabeça, mas é um cara que me ensinou a manusear o bisturi. Mas, ao mesmo tempo, a cirurgia de mão, a mão no cérebro, se a gente for lá ver o giro de Broca, a importância da mão no cérebro, que a mão, além de ser você poder pegar os objetos com a mão, ela funciona como centro de comunicação. Você comunica com a mão, você faz carinho com a mão. Sim. A importância da mão no cérebro é muito difícil você conseguir, às vezes, voltar isso para o paciente, entendeu? Aí uma vez eu fiz um ligamento para um amigo meu aqui em Barbacena e já operei a mão dele. E ele falou comigo, pô, Rodrigo, você falou que não era especialista em mão? O joelho ficou bom rápido. A mão demora, né? Então, isso me despertou, ver que a cirurgia feita para o esportista, o esportista quer voltar rápido à prática, sabe? É o tesão do esporte, né? E o joelho dá isso, entendeu? Aí é outra novela que o Rodrigo foi, né? Mas tudo graças, eu acho tudo assim, nada para a vida é à toa, né? A mão me deu a habilidade de fazer cirurgia mais delicada, pegar umas coisinhas mais delicadas. Como diz um amigo meu, o Rodrigo é sempre mais delicado, deixa ele fazer que gosta dessas coisinhas. É meticuloso demais, né? São muitos... A inervação é muito detalhada, né? Os ossos são pequenos. É tudo muito meticuloso. Você tem poucas chances de cometer equívoco. Você tem que estar, né? A anatomia ela é mais forte. E vocês manejam até hoje aquele bisturi tradicional livre ou já há algum mais preciso para esse tipo de inserção, para esse tipo de incisão? Depende, assim, para qual cirurgia, né? É assim, olha que interessante, né? Você está me falando... Aí eu acho melhor a gente... Porque vai ficar aqui a tarde inteira, né? Mas assim, você sabe o que é cirurgia translacional, Rodrigo? Olha que eu estou fazendo doutorado
lá na Unifesp, em cirurgia translacional. A cirurgia translacional, na realidade, é o elo que faz da cirurgia básica, da ciência básica, da pesquisa, e ela transformar ela ser aplicada, aplicabilidade no dia a dia. Sim. Então a gente está falando de modernidade, igual você falou. Você usa até hoje o bisturi à mão livre? Sim, mas as coisas estão melhorando. Estão melhorando não, estão tentando formatar melhor. Ou seja, a gente está tentando usar um robô para isso. Entendi. Né? A medicina está evoluindo para isso, né? Então, se a gente for bater papo sobre isso, em 2000 foi lançado um robô chamado Da Vinci. Ele não é usado na ortopedia, não. O Da Vinci foi usado, foi criado pelo Instituto Research nos Estados Unidos para operar os astronautas lá na estação. Olha que interessante, para operar de longe. Olha. Não deu certo. O objetivo dele não foi alcançado. Mas ele é usado. O Da Vinci é o melhor robô até hoje produzido. Há 20 anos atrás, você tem o Da Vinci aqui no Mater Dei, vários lá em Belo Horizonte, no Mater Teresa, tem no Felício, tem no Hospital Horizonte, mas ele foi usado para cavidade. E a especialidade que mais usa o Da Vinci é a urologia. Olha. Entendeu? Olha que, assim, ela foi usada para tentar os astronautas serem beneficiados e não foi beneficiado. Depois tentou se usar para cirurgia cardíaca, também não teve benefício. A urológica voou. Que está mais sendo utilizada agora. Para o Da Vinci, né, gente? Vamos supor, a ortopedia tem robôs também. O robô... porque várias empresas têm o seu robô. É como se você tivesse um carro. Então tem um robô para tratar um carro da Chevrolet, tem um robô para tratar o carro da Volkswagen, tem um robô da Audi, tem um robô da Ferrari, entendeu? Então por isso que na ortopedia é muito específico. Melhorou muito o corte do eixo, a precisão dos eixos, mas eu falo o seguinte, a gente precisa ainda do... É igual eu cheguei aqui agora, eu peguei, você mandou a localização, eu peguei o Waze, cheguei aqui, mas eu sei andar em Barbacena, entendeu? Sim. Eu falei, estou na sua escola. Se eu falar que é na sua escola, eu vinha. Entendeu? Então, assim, você tem que saber operar, porque quem opera não é o Da Vinci, quem opera é o cirurgião. Eu até brinco, assim, lá em Belo Horizonte, tem um cara, urologista, que é o doutor Pedro Romanelli. Ele operou minha mãe, cara, ele brinca com o robô. Nem é todo mundo que brinca com o robô, não. Entendi. Entendeu? O robô parece que faz parte dele. Ele cumprimenta o Da Vinci, o robô, assim... Que interessante. Então, é uma curva de aprendizado. Mas o robô Da Vinci é feito para cavidade. Então, ou seja, a urologia que se beneficiou. E tem os nossos robôs, vamos supor, na ortopedia. Tem o Rosa, que é da empresa da Zimmer. Tem o Michael, que é da Stryker. Nós, aqui em Barbacena, estamos trazendo o Orthopilot. O Orthopilot, gente, lá em Belo Horizonte, ele estava esquecido, que é um navegador. A gente chega agora em congresso, isso é até mérito do meu sócio, e a gente chega em congresso e fala, pô, vocês ressuscitaram um robô esquecido em Belo Horizonte. E uma tecnologia que pode ser utilizada, né? Não, está sendo usado, porque você melhora a segurança. Que interessante. Agora, a pesquisa demográfica médica do Brasil explicita, nos dados últimos, uma média de 13 mil ortopedistas registrados no país. Ou seja, mais ou menos 6,5 ortopedistas para cada 100 mil habitantes, se a gente for pensar nesses termos. Sendo que essa distribuição ela é desigual. Aqui no Sudeste a gente tem aí 3 mil, São Paulo, por exemplo, Roraima 18, no Amapá 26, né, que são estados que talvez até dependam, precisem mais. Como é que você vê essa realidade, pela experiência que você tem na medicina, dessa questão da distribuição? E o que você acha que a gente poderia fazer, que tipo de política poderia existir, para minimizar esse quadro, para que houvesse uma distribuição mais, digamos, igualitária num país continental como o nosso? Ô, Rodrigo, isso é uma coisa que eu adoro falar sobre isso. Primeiramente, eu acho que a gente tem que ser ao simples. Nós estamos formando cada vez mais médicos, acho que é notório disso. Então, vamos falar socialmente falando. Estão formando mais médicos, a gente está formando mais ortopedistas que na minha época. Mas quem está precisando, continua precisando. Ou tão quanto, ou mais. Então, alguma coisa está errado para a gente ver isso. Porque, assim, eu sempre falo, o paciente hoje pode ser da rede pública, qualquer lugar que for, ele quer o quê? Ele quer um resultado. Ele não é mais ignorante, achando que não existe
condições para ser feito aquele tratamento dele, ele é o mesmo resultado melhor. Tudo bem que essas tecnologias vêm com o crescimento do tratamento, mas eu acho que hoje em dia a gente está tendo um atendimento, em alguns casos, pior que na época que eu formei. Pior que está formando mais gente. E eu estou falando não é lá do Amapá, não. Curioso isso. Eu estou falando aqui no Sudeste. Eu acho que a fila é maior. Eu não acho que formou mais gente. Mas o que eu acho que é o gargalo? É investimento. Não só nos hospitais, que a gente tem que bobear mais os hospitais, igual aqui a gente tem hoje o hospital regional, que veio para melhorar o gargalo. Só que, assim, é difícil hoje em dia, a responsabilidade é maior. Sim. Tanto do ponto de vista do ortopedista, tanto para os outros colegas também que fazem parte do serviço. Então, acho que o sofrimento não mudou muito ainda não. Está se formando muito médico, muito ortopedista, mas acho que está tendo dificuldade aqui no próprio Sudeste. Você não vê tanta facilidade com atendimento de boa qualidade, até para a rede conveniada. Sim. Se você tem um convênio de saúde bom, que é o melhor convênio de saúde, posso falar propaganda, mas em Minas Gerais, o melhor convênio é a Unimed BH. A Unimed BH é o maior convênio do Brasil. Você tem noção, se for, porque sim, a Unimed não funciona em São Paulo, Rio e pouco, mas a Unimed BH é muito forte. Mesmo assim, você tem dificuldade para você conseguir uma medicina de excelência, porque é caro, né, gente? Saúde não tem preço, mas a medicina é caro. Você manter isso tudo que eu falei para vocês, como é que o convênio vai manter isso? A ANS, o governo. É muito fácil a gente criticar aqui o governo, mas o que o governo pode dar? Às vezes o governo não sabe. Então tem que ter mais reuniões, acho, com quem está na área de atuação, quem está o próprio cliente, o paciente, o que ele almeja. Eu sempre brinco com meus alunos, né? Que eu falei aqui tudo bacana para você. Pô, eu opero com Orthopilot, Da Vinci. O paciente não quer isso não, Rodrigo. O paciente quer ficar livre da dor, cara. É só nós que temos essa arrogância de achar assim, pô, olha que cirurgia bonita que eu fiz. O paciente não quer saber isso não. O paciente quer ficar bem, cara. Ele quer te encontrar aqui, bater um papo. Rodrigão, vamos, beleza? Você como paciente, você não quer me ver não, cara. Vamos bater um papo aqui agora. Exatamente. Não quer voltar lá no você, não. Então, temos que ter que trabalhar, acho que tanto aqui embaixo como lá nos óculos, que eu acho que todo mundo bem intencionado. Eu não acho que assim, ninguém faz isso. Eu acho muito, tirando alguns casos extremos, mas acho que a maioria tem que estar com boa intenção, mas eu acho que a gente não escuta muito, às vezes, o outro lado, que às vezes é o próprio paciente, quem tem que ser escutado. Como é que ele queria isso? Como é que ele queria ser recebido? Com a expectativa que ele tem, né? Entendeu? Entendeu? Exatamente. Agora, a ortopedia ela surgiu pela necessidade, né, de se tratar deformidades do homem, né, ao longo da evolução. Teve um grande avanço no período entre guerras, né, no período das guerras. O Galeno, pai da medicina do esporte, foi o primeiro a usar esses termos, né, lordose, escoliose, cifose. Quais são as principais deformidades, lesões que são tratadas hoje por essa especialidade da medicina? No caso do emprego de outro recurso, conforme a gravidade, qual seria a diferença de prótese para órtese? Então, o pai da ortopedia, Dr. Nicholas Andrew, em 1737. Dr. Nicholas Andrew, um cirurgião. A palavra ortopedia fala ortocorreção de criança. Então, vem disso. Então, deve ser aquele cirurgião que tinha mais afinidade. E o livro que o Dr. Nicholas Andrew fez naquela época foi um livro... Olha como é que o cara tinha empatia. Porque falar isso hoje, eu cheio de... Ele teve empatia com o ser humano. Ele fez um livro para pensar, para orientar os pais a tratar aquelas crianças com deformidade. Não era para nós médicos, não. O Dr. Nicholas Andrew fez como se fosse uma cartilha para os pais. E ele é o pai da ortopedia, do Dr. Nicholas Andrew. E a ortopedia, igual você falou, não estou falando apologia à guerra, não, mas foi após a Segunda Guerra Mundial, várias pessoas, igual o Dr. Kantner, que é um médico nazista, mas ele bolou, acho que a gente é usado até hoje, para o soldado alemão voltar amarrado para a guerra. Então ela teve realmente um avanço muito grande na Segunda Guerra Mundial. Agora, quais são as deformidades? Rodrigo, eu acho que eu não vou ter tempo para explicar. É tanta coisa, vamos supor, igual você falou, né? Eu tenho só 30 anos de formado. O que evoluiu a ortopedia nesses últimos 30 anos, ou seja, hoje eu estava com o Renatinho
lá na clínica, ele me mostrando uma cirurgia que ele fez de hérnia de disco com furinho. Ou seja, hoje a gente está falando de cirurgia endoscopia de coluna. Entendeu? E ela é pouco invasiva? Não, é um furo. É um furo. Ele foi lá mostrar o paciente que eu mandei para ele. Então, assim, é interessante como é que a evolução é muito rápida. É lógico que, igual eu te falei, tem preço envolvido, encarece um pouco mais, mas a medicina está evoluindo muito rápido. Então, você trata tudo hoje com mais... Isso aí eu acho que tem mais facilidade. Mas eu acho que isso que está acontecendo é que a gente está tratando mais coisa. Então, o gargalo aumentou. Entendeu? Formou mais gente, mas tem mais coisa para ser tratada. Antigamente, a gente aceitava mais a deformidade. Hoje em dia, não. A menina opera hoje de escoliose, de cifose. Entendeu? Hoje em dia, você consegue colocar uma pessoa virar sentador, mesmo se tiver um problema neuromuscular, igual a mielomeningocele, um paciente sequela de paralisia cerebral. Ou seja, hoje a gente fala do momento que a gente consegue mais não descriminalizar as pessoas mais. A gente tem condição de colocar as pessoas mais próximas da gente, né? Aquele cadeirante consegue ter acessibilidade com mais facilidade. É verdade. Agora, você estava falando dessa questão da deformidade e quando a gente chega no extremo, qual seria essa diferença entre prótese? Não é prótese e órtese, beleza. Você está querendo... Porque assim, o que é prótese para nós? Prótese é quando você substitui algo. Então, vamos supor, o ortopedista faz muita prótese. Prótese de quadril, que é a prótese mais feita no mundo. A prótese de quadril é a prótese que tem melhor resultado. Então, você não pode comparar uma prótese de quadril com a prótese de joelho. A melhor prótese é a prótese de quadril. O paciente te beija mais rápido. A prótese de joelho é a segunda mais feita. Vai perder de goleado com a prótese de quadril. Entendi. Hoje está se falando em prótese de tornozelo. Estamos falando de prótese de ombro. Eu sou um cara sempre fui muito sonhador. A primeira prótese reversa de ombro feita no estado de Minas Gerais foi feita aqui, com a nossa equipe, comigo. Interessante. A primeira prótese da cabeça do rádio foi feita aqui comigo. A primeira vez prótese navegada, que a gente está falando no estado de Minas, no interior, aí nesse caso foi do interior, porque a reversa e a cabeça do rádio, a primeira foi feita aqui em Barbacena. A navegada do interior foi feita em Barbacena. Eu estava no congresso agora em São Paulo, todo mundo, Rodrigão, vocês estão fazendo agora a navegada lá, pô, depois, assim, que legal que a gente consegue trazer para uma cidade de 120 mil habitantes uma medicina de ponta. Agora, gente, quanto maior o desafio, não vamos falar que a gente só tem bons resultados, não, isso é mentira. Né? Mas melhorou o prognóstico, a previsibilidade do resultado. É isso que eu acho que é interessante. A ressonância, essa tecnologia melhorou a previsibilidade. Agora, o que é prótese? Então, quando você substitui algo. Agora, você amputou um membro, você põe uma prótese, porque você está substituindo que membro. Então, é prótese, a palavra é prótese, tá entendendo, gente? Sim. Então, assim, eu substitui a perna, é prótese do mesmo jeito. Eu estou fazendo uma prótese da perna. Então, o menino nasceu com um defeito que ele não tem a perna. Você pode pôr esse menino virar corredor e ter uma vida normal, porque ele já desde cedo já não tinha essa perna. Mudou muito a qualidade de atendimento. Então, é prótese igual prótese de quadril. A prótese de quadril eu também troquei a cabeça do quadril. A prótese de joelho, eu troquei o joelho dele, tá? Agora, o que é órtese? Órtese é aquilo que você ajusta. Então, vamos supor, você coloca uma tala no paciente, é uma órtese. Eu não estou, entendeu? Você coloca um tutor. O paciente quebrou a perna, eu coloquei um tutor que é de plástico, chama parede de Sarmento. Depois eu vou falar, o Sarmento é outro cara que é um colombiano que fez fama nos Estados Unidos, porque foi o cara que preconizou um tratamento conservador e até hoje é usado até hoje, o doutor Sarmento. E põe um plástico, num paciente plástico duro, um polietileno, é órtese. Ou seja, você não está trocando nada, você está fazendo só algo para estabilizar, para corrigir ou para ajudar na reabilitação daquele paciente. Então, órtese é diferente de prótese. Prótese você tem que substituir. Sim, e esses materiais que vocês utilizam, eles também sofreram uma evolução ao longo do tempo, porque estou vendo você dizer que eram utilizados aí plásticos de toda sorte. Hoje a gente tem material mais leve, mais maleável, mais avançado. Ou essa parte também não caminhou tanto? Caminhou, mas vamos supor, você falou de galeno aí, né? Então o galeno trouxe tanta coisa que até hoje é usado, né? E a gente tem que ser fã de um cara desse, né? Na época não tinha tanto recurso e galeno está sendo falado até hoje. Mas
o pláster de Paris, que é o gesso. Aqui é gesso branco. Cara, eu tenho gesso sintético. O gesso de Paris também é sintético. Um gesso de acrílico tem lá na clínica. Às vezes eu esqueço, porque é um gesso bem moldado, ainda fácil, é bem usado. Hoje em dia você tem hortas que você fabrica com esse negócio de impressora 3D, entendeu? Tem lá a gente está colocando lá na clínica. Mas eu acho que é muito ziriguidum para pouco borogodó, viu? Sim. Eu ainda amo muito o gesso, o plástico de Paris. Eu gosto muito. Eu estava num congresso agora, eu estava dando uma palestra. Eu sou um cara simples, sabe, Rodrigo? Aí me perguntaram, é perigoso eles me chamar outra vez, porque perguntaram, o que você... Eu falei, gente, eu sou simples com o meu paciente. Às vezes uma coisa simples resolve sem muito gasto. Porque se você for na minha clínica, você não quer gastar muito, não. Você quer resolver o teu problema. Então, às vezes, o gesso de Paris, cara, é um bom e bonito e barato, cara. É um BBB, né? É um BBB, deixa quieto, cara. Eu não gosto de mexer muito nele, não, mas eu tenho isso tudo lá na clínica. Porque, às vezes, a criança hoje, igual o pai hoje, minha filha quer um gessinho cor-de-rosa, tem lá na clínica? Tem? Eu até esqueço, cara, que tem, mas tem lá na clínica. E nem todo caso é para ser engessado, né? Não, hoje em dia a gente opera mais, ou seja, a gente é mais intervencionista. Acho que a medicina evoluiu mais para intervenção. Não, porque eu mesmo sou um atleta amador, eu gostei muito de saber que a gente está com uma evolução aqui nessa parte músculo-esquelética em Barbacena, porque vira e mexe eu tenho lesões, né? Então você ser o freguês lá também. Eu espero que não, Eu tive uma lesão de quinto metatarso esquerdo, que eu virei o pé. E eu só utilizei a bota. Que é uma órtese. Agora que a gente percebe. Entendeu? Eu fui crente que ele ia fazer um procedimento emergencial de utilizar o gesso, né? Mas pela radiografia não foi necessário. Então, a gente percebe como que essa evolução pode nos dar o bem-estar que a gente quer. Pra você ver, essas fraturas do quinto metatarso, ela é conhecida como fratura de Dr. Robert Jones, um ortopedista de Santo Antônio, Texas, gravatinho borboleta, estava namorando a mulher dele lá, dançando, torceu o pé, quebrou a base do quinto metatarso, que deve ter sido a fratura que você teve. Só que a fratura ficou mais famosa com quem hoje? Quem quebrou? Pois é. Ela não é mais Dr. Jones, não. Quem quebrou? O Ronaldinho, né? Não, Neymar. Neymar que teve essa fratura. Então, assim, a fratura hoje é do Neymar. Aí os povos perguntam, engraçado, quando o Neymar operou, eu tive um boomzinho de cirurgia. Mas eu achei, no caso do Neymar, eu também concordo com o nosso xará. Porque o Neymar não tinha tempo para recuperar. Foi o Lasmar que fez. Foi o Lasmar. Então, ele foi o Lasmar com o Otaviano também. São tudo da mesma geração minha lá de BH. Só que o Lasmar fez São Paulo e eu fiz com o pai dele residência. Eu fiz residência do Dr. Neiro. Então, assim, eles operaram porque o Neymar... Primeiramente, o Neymar era o Neymar, gente. Eu não gosto... Não, o Neymar é o Neymar, né? Verdade. E ele não podia correr o risco de não consolidar. Ou seja, o Brasil não podia correr isso ficar sem o Neymar na Copa. Exatamente. E a gente teve o Neymar na Copa, fez aquele gol na Croácia. Não gosto... Gente, não estou pedindo para você namorar o Neymar, não. Mas o Neymar é um craque. Sim. Então, é o craque. É igual o Zico. Você sabe por que o Dr. Neiro ficou... Olha a história. O Dr. Neiro, eu lembro o Dr. Neiro ficou famoso. Eu já operei o Zico com o Dr. Neiro. O Zico falou comigo assim, você teve sorte, menino, porque você está com o maior cirurgião do mundo. O Zico falou isso para uma pessoa. E o Zico era o Zico. É verdade. O Dr. Neiro, cara, o Zico quando rompeu o cruzado, se ele operasse, ele ia ficar fora da Copa de 86, está entendendo? Porque ele tinha pouco tempo para recuperação. O que o Dr. Neiro, ele é muito inteligente. O que ele fez? Ele fortaleceu a musculatura do Zico, deixou o Zico no banco. Não, o Zico entrou. Ele jogou a Copa de 86 com lesão de cruzado, entendeu, Rodrigo? Ele jogou a Copa lesionado, mas essa é uma lesão mesmo. Só que ele bateu no peito e colocou o Zico no campo, no banco. Né? E bancou. O Zico. Então, é muita história bacana que a ortopedia... Desafio, né? São desafios, né, que a gente... A cabeça. A gente fica assim, muito impressionado de ver essa perspectiva que vocês têm que ter de avaliar risco, né, benefício numa coisa dessa. A gente está falando aqui de uma situação específica, né, tem muita coisa envolvida, claro, mas o paciente do dia a dia, o atleta amador, como eu sou, por exemplo, né, também tem essa expectativa. Né? Aqui o Brasil está por trás disso porque é
a paixão do brasileiro. Então, realmente, como é que você vai deixar um cara, né, que Não. joga bem como ele nessa situação? Mas aí entra uma responsabilidade muito grande que vocês têm que gerenciar, que é isso, essa história que você está contando é uma muito interessante. De deixar o sujeito no banco, né, com aquela lesão, falar, depois a gente faz o procedimento e vai dar certo. Né? Quer dizer, o doutor Nilo é uma figura. Eu tive uma oportunidade única de estar com ele pessoalmente em Belo Horizonte. Ele ainda estava atuando, agora tem muitos anos, isso foi em 2007. Ele fez uma intervenção na minha mãe e foi muito interessante, porque ela não tinha, assim, ela era jovem, né, para poder colocar uma prótese, então, e não era o caso, né? E aí eu me lembro ele muito bonachão, conversando conosco no consultório, muito acolhedor, como você também com o pessoal aqui em Barbacena, a gente sabe. Aí ele virou assim para uma parede cheia de quadro, diploma. A parede estava caindo de tanto diploma que tinha. Falei, tá vendo isso aí, dona? Isso aí, ó, tudo é joelho. Isso aí tudo é joelho. Você tem que ir num joelhista. Não vou esquecer isso nunca, ele usou essa palavra comigo, morri de rir. Você tem que ir num joelhista, né? Então, assim, a segurança do profissional, né, essas experiências que vocês passam, isso é muito nobre, cara, né? Isso é muito bacana. E fazer o que você está fazendo, né? No sentido de passar isso para os seus meninos lá, para os seus alunos, né? A gente está no magistério, sabe como é que é. É muito bacana. Agora, eu comento com você também uma situação interessante da lida de vocês, que é a terapia por onda de choque extracorpóreo, TOC, né? Começou na década de 90, vinda da litotripsia urológica, né? Aí é um outro caminho inverso. Você está falando do robô que deu mais certo na urologia, agora é um caminho inverso. Nos Estados Unidos foi utilizada, né, nos anos 2000, a primeira intervenção no aparelho músculo-esquelético, aqui no Brasil, final da década de 90. Você conduziu uma pesquisa científica nessa área muito interessante, que eu li, não pude lê-la por completo, mas eu li. Quais foram os principais resultados encontrados e os ganhos, né, para os pacientes que precisam do tratamento ortopédico, né, utilizando essa terapia? O que você recomenda como ação de prevenção, por exemplo, de lesões nesse aparelho, no aparelho musculoesquelético? Então, né, assim, o aparelho também foi igual a minha ortopedia também. Eu comprei o aparelho porque a gente tinha mudado a clínica. Eu falei para o meu sócio, a gente tem que ter uma coisa diferencial na clínica. Não sei se a gente compra um ultrassom, tem um tal de aparelho por onda de choque. A gente podia dar uma pesquisada nisso, né? Eu lembro que eu estava indo para os Estados Unidos, eu fui ver o aparelho de um cara que vende aqui no Brasil, aqui na região do Sudeste, o Bel é a maior empresa. Ele vendia um aparelho suíço, que é da IMS, e ele nos ofereceu. Eu falei assim, olha, se você me convencer nos meus pacientes que isso aí funciona, você vai dar o direito de dúvida. Então eu escolhi 10 pacientes aleatórios, um deles é o meu sócio, um deles é minha mãe, e realmente de 10 pacientes que eu tratei, eu tive 8 êxitos. Eu falei, realmente o negócio é bom mesmo, né? Uma média boa. Média boa. Porque ortopedia, né? Gosta de falar, tem problema no joelhista. O joelhista, se você vai procurar vamos supor, igual o caminho da pessoa, o paciente quer ficar bom, cara, com arroz com feijão. O aparelho de onda de choque, eu acho que ele veio para agregar. Mas no estado, eu fui pioneiro outra vez. Então, o Rodrigo Santos, outra vez, pioneiro. Eu vou te falar, assim, eu fui taxado no início até como meio picaretoso, sabe? O povo estava meio olhando, meio com... Eu sempre, assim, eu detesto fazer alguma coisa que eu não acredite, cara. Mas eu tinha isso, mas isso aí não é ciência, sabe, Rodrigo? Eu não posso falar como ciência. Eu lembro que comecei a ter êxito nos pacientes, porque isso faz parte, está na tabela de procedimentos médicos, mas não faz parte do rol do INSS. Sim. Ou seja, não dá obrigatoriedade para os planos de saúde arcar. Beleza. É igual terapia por ortobiológico. A terapia ortobiológica, hoje em dia, não tem muito ainda viés para se tratar. Mas o Rodrigo lá, ele está em outro... Eu tenho que olhar, fazer ortobiológico, eu tenho lá na clínica. Eu tenho fazer células troncos, fazer PRF.
Só que a gente tem que tomar cuidado, porque nem tudo a ciência consegue comprovar, né? Então, você já está me perguntando o seguinte, o que a terapia de choque tem? Eu dou essa aula muito, já dei aula disso para Juiz de Fora. Eu estou chegando de São Paulo sexta-feira, eu estava sendo presidente de uma mesa falando sobre isso, né? A minha mesa foi até sobre quadril. O que o FDA libera? O que a gente pode liberar e que a gente sabe que é bom? Enteropatia de Aquiles. Ah, Rodrigo, então é 100%? Não, mas é uma boa indicação. Fascite plantar, tendinite calcárea do ombro, capsulite adesiva e, por incrível que pareça, uma coisa que eu fico muito bobo, é a osteonecrose da cabeça do fêmur. Às vezes eu tive o melhor resultado com a onda de choque do que com a própria cirurgia. Olha que interessante. Então, assim, é mais uma arma. É isso que não é que você descobriu, vamos fazer isso. Não, gente. É mais uma opção. A gente fica feliz. Vamos supor, igual você falou do Dr. Ney. O Dr. Ney chegou a ponto na vida dele que eu acho, vamos supor, você chegar lá para tratar, ele é tão simpático que até se você não tinha dor no joelho, você começou a ter, porque você quer, você melhora. Ele já está numa passo que até o placebo dele resolve. Porque ele é um cara que tem uma energia diferente. Ninguém chega onde ele chegou à toa, não, gente. Eu sei a história do Dr. Neiro. Ele não nasceu Neiro Lasmar, não. As pessoas confundem, entendeu? Então, assim, eu sou fã do Dr. Neiro. O Rodrigo. O Rodrigo trouxe o Neymar para operar. Você trouxe quem para operar aqui no Brasil, gente? Menos. Né? Neymar era para ter operado com o professor Gerard Sayana no P3 ou Petrier. Então, eu sou um cara seguinte. A gente tem que oferecer o melhor que tem para o cliente. E, mais uma vez, como eu não estava conseguindo, eu falei, eu vou estudar sobre isso, cara. E aí eu estudei. Meu mestrado é sobre onda de choque. É o primeiro mestrado no FMG, mas não foi tão fácil ter mestrado num cara que é Dr. Marco Antônio Percopo de Andrade, que endossou meu livro aqui. Não, eu tinha brigas homéricas com o homem, porque ele não acreditava. Nem sei se acredita até hoje no... Mas as ondas de choque hoje tem até no Atlético hoje e o Cruzeiro, que são meus colegas de residência, eles custaram a comprar o aparelho. Eu tenho um aparelho antes da CBF. Agora a CBF mudou, né, cara? Sim. Então, igual eu quero trazer aqui para a Barbacena hiperbárica. Porque é outro recurso que a gente pode ter. O paciente tem que sair daqui de Barbacena para fazer hiperbárica em Juiz de Fora. É verdade. Mas não é que acabou os problemas, não, gente. É mais uma opção, isso que eu quero deixar claro. Mas eu acho interessante porque realmente você é muito simples, mas você é resiliente, cara. Eu vejo na forma de você falar, numa breve análise de discurso, e isso cativa a gente. Às vezes a gente está querendo ser abraçado também, não é só o tratamento da lesão. Então, quando você vê uma pessoa com essa perspectiva, que encara a medicina dessa forma, né? Vamos estudar, vamos pesquisar, vamos ver como é que é e tal. Então, a gente fica, assim, encantado, né? Motivado. Acho até ajuda a gente na recuperação, porque tem hora que eu, por exemplo, sou muito ativo, e quando eu tive que ficar imobilizado, então você fica... Eu não sou tímido, mas assim, eu acabei ficando meio introspectivo, porque eu gosto de fazer minha caminhada, aquela coisa toda, né? E aí você vai se tratar e você encontra esse ambiente. Além da competência, além dos recursos, você encontra um profissional que te acolhe dessa forma, né? Que age dessa forma. Quer dizer, isso é fantástico, cara. Eu acho que... você faz o quê? Qual que é o esporte que você faz? Eu sou aí um corredor metido. Eu era meio maratonista, mas eu tive que parar por causa da condropatia patelar bilateral. Então, o processo de erosão está estagnado. Mas eu fiquei com medo, porque eu sou jovem ainda, então eu fiquei com medo de gastar o que tinha, né, da cartilagem. Então, eu passei a diminuir o ritmo, não faço mais distância longa, procuro trabalhar mais no plano, né, correr mais no plano, evito esse esforço de descida, esse contra-esforço, por exemplo. Mas se eu conseguisse voltar, né, eu até tentaria, mas eu fico meio receoso, né, de ter um avanço nesse quadro. Então eu diminuí. Tem corrido hoje, mas não mais distância longa, porque eu tinha dores graves aqui no... Corredor de longa distância, você vai ter problema, né, gente? Né? Não tem jeito, né? Então, assim, Inevitável. Eu acho que a gente tem que tentar economizar. Não que, assim... Aí gente, é muita coisa bacana que a gente vai conversar aqui, né? Porque o que te move na vida? O que te move é
é o desafio. Exatamente. Né? Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque a gente é desafiado, o cara que é fisiculturista, ele vai querer o quê? Ser desafiado. Então, o estresse que faz aquele músculo faz ele crescer. Mas até onde aquele estresse pode ser feito que não é um crescimento fisiológico, aquela dor fisiológica, que está realmente fazendo uma lesão. Igual no seu caso, maratonista. Até quando? Porque o cara começou a correr 5 km uma vez, 42, tem cara que corre 100, mas ele está machucando o tendão dele. A longo prazo. Entendeu? Eu lembro muito do Ronaldo Fenômeno falando com a gente. Eu convivi com dor, cara. Ele, o Ronaldo, eu não, né? Então a gente tem que pensar o seguinte, se conhecer, mas não é fácil conhecer, não é bonito falar isso assim, conhecer e tal. A teoria é maravilhosa. Né? A teoria eu falo tudo com você, né, cara? Eu tô mal conhecendo o Rodrigo, eu tenho 50 anos, eu falo pro meu filho, cara, tem dúvida até hoje, cara, o que é o certo, cara? Então, assim, por que o CrossFit deu certo? Porque ele desafia, mas ao mesmo tempo ele é muito perigoso. Mas o desafiar, né? As pessoas gostam de ser desafiadas, né? E assim, e às vezes o CrossFit fala assim, não, pô, eu dei conta, amanhã eu vou fazer 5, agora eu vou pôr 10. Aí o cara quer perder barriga, mas quer perder barriga, por que não faz? Então, assim, o tratamento, não existe uma... Você vai lá na clínica, não existe um protocolo, ainda é individualizado, entendeu? Às vezes vou dar certo contigo, vou dar... Cara, você deu certo com um outro cara, cara. Então, assim, é o que eu falo, gente, se eu tento ser simples contigo, eu vou ficar menos triste comigo, porque nem sempre vai dar certo mesmo não, cara. A onda de choque pode dar certo para esse negócio de condromalácia, ortobiológico. Eu tenho um amigo meu que joga tênis comigo, fez ortobiológico lá com o Rodrigão. Tá bem. Quando eu falei para ele, cara, vai lá fazer com o Rodrigo, cara. Vai lá, cara. Porque se der errado com o Rodrigo, deu errado foi com o Rodrigo. O Rodrigo eu falo, pô, ele vai ficar mais feliz. Porque às vezes, cara, você deixar de fazer uma coisa que você gosta, você vai ser mais penoso para você, cara. Mas não é, eu, assim, sempre falo, pô, 40 quilômetros já é muito. Tem nego que viaja mais, não sabe nem que tinha gente que corria mais. Então, tomar cuidado, né, gente? Eu acho que a gente tem que o menos em tudo na vida, né? Eu falo, é energia de tudo. É do corpo, é do dinheiro. A gente tem que saber economizar, mas também você não vai viver o dia de hoje. É igual no seu corpo. Você tem que viver, você quer correr. Mas você tem que economizar, porque um dia você vai ter 80, 90 anos, vai ter 100 anos, né, cara? Você está envelhecendo, você não vai ter 47 anos a vida inteira. Né? Então... Exatamente. Eu fico... já ganhou o cliente, vou lá fazer uma consulta. Eu estou brincando. Mas eu quero que você seja o cliente, não sai. Não, eu quero que você seja bom, cara. Mas é porque eu gostei demais da sua forma de expor, né? E verdadeiro. Eu acho que a gente tem, me colocando como paciente agora, né? Falando do lugar de paciente. Eu repito o que eu disse para você. A gente deseja muito isso. Quando você já está no seu sofrimento e você tem uma acolhida dessa, né? Eu acho que é sensacional, né? E só reverte em termo positivo para você. Eu falo isso porque li o seu livro, nós colocamos aqui hoje uma homenagem para você. Ficou bonita a homenagem. Muito bacana, né? Vocês estão vendo? O cara é bacana aqui. Uma arte legal e nós vamos participar da festa de lançamento que vai ser nessa semana, né? Então, assim, a literatura possui um sentido amplo, né? E vários são os seus gêneros. Agora, conta pra gente como é que aflorou essa veia escritora do Dr. Rodrigo. Não, gente, Como é que é essa história? Rodrigo, você faz mestrado? Não, a minha mulher, não sei como é que ela... A minha mulher, Carolina, você me desculpa, viu? Mas é assim, a Carolina tem mais dificuldade com o Marco Antônio Percop, que é um cara que me tirou da zona de conforto, me tirou de tudo, né? Você fez mestrado já, Rodrigo? Sim. Você tem doutorado? Não, estamos encaminhando. Então, mas eu acho que parece que o doutorado parece, eu não tenho doutorado não, viu, gente? Mas parece que o doutorado é mais tranquilo que o mestrado, saca? Eu sofri muito durante o meu mestrado. Eu também. Todo mundo fala isso, né, cara? Isso que eu não entendo. Eu não gosto desse negócio. Parece que todo mundo tem... Mas a gente aprende muito com o sofrimento mesmo. Mas vamos voltar a falar. Por quê? Quem faz mestrado, esse livro fica tranquilo. Cara, o meu mestrado, eu fiz 3 anos de mestrado no FMG, chegou um dia do Marco Antônio Percop e falou assim, ficou uma porcaria teu mestrado. Ficou uma porcaria? Na lata, sim. Falou comigo, tá? Ele estava no Biocor, nem me olhando pra minha cara. Aí tinha um outro cara, Rodrigo, que era aluno dele, porque assim, no FMG existe um bairrismo lá. Eu fumei em Barbacena.
Eles chamavam os caras e eu, Barbacena, não era tão bem tratado. Não era. Não é paranoia minha, não, mas eu sou finge de boa para viver. A academia Uma Vila sempre tem umas coisinhas. Aí, cara, eu falei assim, ô Rodrigo, mas se você quiser fazer outro, eu te ajudo. Eu falei, como é que é? 3 anos? Ficou ruim? Ah, beleza, professor, muito obrigado. Pela parte que me toca. Saí lá do FMG, porque eu fumei em Barbacena, gente. Eu saí do FMG, peguei meu carro, eu tava chorando, cara. Faço ideia. Eu tava chorando igual criança. Eu tentei vergonha de falar isso, mas tava chorando. Não, isso é móvel. Peguei meu carro lá, fui lá parar lá na Federal, lá embaixo, na Pampulha. Eu pesquisei na internet alguém que conhecesse a angiogênese lá na Federal. Aí sempre tem uma mais maluca que a gente, que a doutora Silvia estava aposentando. Eu contei minha história para ela. E aí ela me ajudou. Que legal. Aí eu corri atrás da iniciativa privada. Tem um laboratório lá, o Texas, que é de animal, porque o meu mestrado foi em modelo animal. E escrevi um artigo em língua inglesa. Então, não sei se você sabe, não é todo mundo que tem mestrado que tem artigo publicado. É o contrário. O doutorado é obrigatório. Exatamente. Eu não. Eu cheguei com o meu artigo publicado, eu levei para o doutor Marco Antônio. Doutor Marco Antônio, eu tenho meu artigo publicado aqui na revista B1, com o nome do senhor. Será que eu não posso ter mestrado, não? Aí falou, mas como é que você conseguiu? Eu falei, professor, eu não desisti de mim, não. O senhor que desistiu de mim, mas eu não desisti de mim. Humilde, cara. Cara, aí ele ficou assim assustado, cara, porque os outros caras que estavam lá até agora estão sem artigo. O meu artigo foi... Olha que Deus foi bacana demais comigo, gente. Oh, Deus é bom demais comigo. Eu fiquei em primeiro lugar no tema livre em Roma, e olha como se fala inglês direito, não. Eu fiquei em primeiro lugar, ganhei prêmio em Roma. Eu ganhei um prêmio também num tema livre no Congresso Brasileiro de Ortopedia pela Sociedade Brasileira de Onda de Choque. Eu fiquei na frente do livro docente da Unicamp. Aí me pediram para empatar. Eu falei, gente, eu nem sabia que eu estava competindo com ninguém. Eu estou empatado com... que era para dividir em prêmio, gente, em dinheiro. Eu falei, Jesus do céu, eu só posso escrever na minha rede social que eu fiquei em primeiro, já tá bom demais. Então, assim, Legal. aquele negócio, aquela porrada que eu levei 3 anos atrás, me deu assim, eu falei, pô, eu acreditei em mim. Porque eu acreditava no meu propósito. Então, aí fiz o mestrado. Por que eu escrevi o livro? Porque eu escrevia muito pensando no meu filho. Pô, meu filho vai enfrentar isso, será que vai ser barra pesado para ele? Você é pai, Rodrigo? Sou. Tenho uma menina de 14 anos. Ih, tá enrolada aqui. Tô Esther do céu. Eu tenho uma menina que entrou na medicina agora. Era furofila. Ela passou no 2º ano. Ela não fez 3º ano. É legal. É ótimo. Só que assim, a gente não sabe se ela estava preparado a achar que estava, cara. O meu motivo de orgulho dos meus meninos fazer medicina é um motivo de preocupação. Daí nasceu o livro Blindando a Inteligência Emocional para Profissionais de Saúde. É um livro que nasceu dessa preocupação. Eu sou muito fã desse fazer medicina, eu amo medicina, mas é um lugar bacana. O Rodrigo gostou de mim aqui agora. Mas não é sempre assim não, Rodrigo. Tem as frustrações, tem gente que, pô, Rodrigão, não deu certo, entendeu? Teve uns... Às vezes a gente frustra. A gente também frustra o próprio paciente. É verdade. Faz parte, cara. Entendeu? Eu posso não estar com a intenção, mas às vezes tem um resultado frustrante para o paciente. Entendeu? Tem um resultado frustrante da mão do doutor Neilo. Mas aí você já estava lá. Tá entendendo? E aqui eu tô no interior, cara. Aí no interior, cara, eu falei, será se eu não tivesse lá com... Você sempre vai carregar essa dúvida. Né? Deu errado lá no Hospital Horizonte, você nem sabe o nome do cara que te operou. A não ser que o cara tenha um nome igual do Dr. Gleidson, que eu tenho endosso aqui. O Dr. Gleidson é o pai da artroscopia de ombro. Ele endossou meu livro, eu tinha alguns endossos que eu achei interessante. Eu li. O Paulo Musi, eu não conheço o Paulo Musi assim. Eu conheço o Paulo Musi porque o doutorado eu faço na Unifesp, então assim, você começa a criar ecossistema, né? Ele é da Unifesp. E o Paulo eu mandei para ele, falou, eu escrevi um livro pro meu filho, cara. Você quer me ajudar a divulgar? Mandei para ele, achei que ele nem ia. Eu mandei para outros caras também aí. Você acredita que o primeiro cara me respondeu foi o Paulo Musi, cara? O cara daqui é tamanho de um homem. O cara é mal humano que nós somar aqui todo mundo aqui, não dá um Paulo Musi, gente fina, o cara foi, pô, Rodrigo, que... O professor, ele foi, professor? O professor, bacana isso que você escreveu, que
que conteúdo bacana. Você me dá um prazo? Você já tem alguém que fez o prefácio? Você quer que eu faça o prefácio? Eu falei, cara, quero nada, queria qualquer coisa, um prefácio, ótimo, você faz, cara. Então, assim, você escutar de uma pessoa que está em outra, já, igual a gente falou do Torneiro, que já está em outra patamar, ele te olhar com olhar o seguinte, pô, conteúdo bacana. Por quê? Porque tem propósito, foi o meu mestrado, eu acreditava. Mas isso aqui, você que já escreveu o livro, cara, engraçado, né? Você acordar 4 horas da manhã, você ficar acordando com os negócios. Nossa, Jesus. Olha que legal esse negócio que eu bati papo com o Rodrigo aqui agora, dá um capítulo, sim, né? Eu acho que eu estava ficando doido. Eu achei que no momento eu fiquei meio doido. Não, mas esse processo criativo é bacana, você tem que anotar para você não esquecer. Você também tinha isso, né, cara? Sempre tem. Aí agora eu estou escrevendo meu doutorado, quando eu fico assim, não, tem que fazer esse negócio, que eu tenho que fazer estatística, porque... Aí você vai ficando pirado. Tô atrasado no doutorado, cara. Nem... É isso mesmo. E esse turbilhão, cara, que é o turbilhão produtivo, é muito interessante, né? Agora, por que blindando a inteligência emocional? E em que medida essa inteligência emocional se distingue do consciente de inteligência, do QI? Qual é a diferença de uma para a outra? Por que esse título tão instigante? Não, nem achei que era instigante, não. Bacana. Engraçado que, assim... Eu bolei esse título, assim, de última hora, com a menina da editora lá, da Infinity. Uhum. E ela me sugeriu alguns nomes. Aí eu falei assim, na última, então vamos falar blindando. E assim, e foi muito, muito rápido. Se você falar instigante, beleza, que bom. Porque já teve outros nomes desse livro. Cara, você é professor, né? Em qualquer área, eu acho que a pessoa tem que trabalhar o equilíbrio emocional. Então vamos falar do Dr. Moisés Cohen, como um dos maiores nomes de joelho que tem no Brasil hoje, que é o meu orientador no doutorado. Uhum. Eu pedi ao professor Moisés, eu tenho mais intimidade com o Moisés que com o Marco Antônio. Sim. O Moisés me trata muito bem, ele é gente boa demais. Ele falou, doutor Moisés, como é que faz isso aí, filho? Você me dá um endosso no livro? Aí me respondeu, ô Rodrigo, inteligência emocional é estudar e trabalhar, cara. Eu acredito na força do trabalho. E ele não nasceu Moisés Cohen também, não, é outro, né? Uhum. Ele falou igualzinho um cara que morreu há 7 anos atrás. Dr. Marconi Ferreira Almeida. Era um homem que olhava para mim e era na chinelada, mas ele nunca me deu chinelada, não. Mas assim, ele quis dizer o seguinte, como é que se blinda essa inteligência emocional? É com conhecimento, é com trabalho. Que às vezes você não ter opção... O que a gente estragou um pouco, a gente fala a nossa geração, que a gente não teve tanta oportunidade igual. Apesar que eu acho que a geração que está vindo, ela vem melhor que a nossa, viu, Rodrigo? Não é isso que eu quero dizer, não. Eu até acho que elas são melhores seres humanos que a gente. Compreendo. Eles têm menos preconceito com o outro. É verdade. Entendeu? Eles trabalharam mais esse negócio de bullying e tudo mais. Mas assim, o que é blindar? A gente tem que se preparar para aquilo que você está fazendo. Então, você é professor de quê? Língua inglesa. Você tem que preparar. E olha que eu não falo inglês. Eu queria que você falasse, eu não falo inglês tão bem assim. E olha que eu já dei aula em inglês em Roma. Não tenho medo, mas eu treino. Eu sou treinável. A emoção, às vezes, você pode ter o melhor preparo do mundo. O que o doutor Neiro teve aquela vez com o Zico, eu acho? Pôs no peito, você quer colo, às vezes. O Zico também queria colo, cara. Ah, mas é o galinho de Quintino. Não, ele queria colo. Entendeu? Ah, mas o Zico não precisa de... Gente, o Neymar não precisa de dinheiro, não precisa... Então a gente devia parar de jogar bola, tem muito tempo. A gente esquece que o Neymar, ele tem os sonhos dele. O que te mantém é sonho, cara. Então, para você, às vezes, dar o passo daquilo, você virar um Rodrigo, você trabalhando a sua emoção. Agora, blindar, como é que blinda isso? Não. O livro tem várias estratégias para a gente blindar. Mas vou lembrando do Dr. Moisés, no trabalho, mas tem gente que não aceita escutar isso, né, cara? Eu, igual eu te falei, eu gosto de gente que me irrita. Eu sempre acho que fui traído por gente que me irritava. Quem me desafiou, ferrou. Bom demais, cara. Mas isso aí não é igual você corre. Sabia que eu já corri uma vez na maratona, negócio lá 18 quilômetros na Pampulha? A volta da Pampulha? Jesus do céu. Eu pensei muito no meu problema, nunca mais corro. Mas assim, eu quero correr uma maratona, isso é uma coisa que a minha cabeça obriga. Que a pessoa que corre, o problema não acho que é físico só, não é a condromalácia não, cara. Eu que sou médico, eu mando todo mundo, faz uma corridinha, natação, né? O melhor esporte é a natação, ortopedista. Cara, eu ponho minha cabeça debaixo d'água, eu só penso em problema.
Eu só penso naquele paciente que complicou, aquele que não deu resultado, gente. Porque assim, eu só penso nas coisas que não saiu daquilo do controle. E é nessa hora que você tem que ter inteligência. É igual na sua casa, você tem filho. Você tratou sua menina com todo carinho, está saindo do jeito que você quis, e tá com a... Tem algum, como é que chama? Não tem livro que vai... Não tem bula, sua menina não vem com bula para você usar ela, não? Exatamente. Exatamente, cara. Por mais que você tenha bem intenção, ô minha filha, não faço não. Aí que ela vai fazer mesmo, né? Não, tô brincando. Mas você entendeu? Isso mesmo. Às vezes a sua filha escuta mais o Rodrigo aqui Almeida, do Rodrigo Godoy. É Godoy, né, Rodrigo? Jofrão. Mas por quê? Porque tá fácil de... Por isso que às vezes virou livro. Às vezes eu consigo chegar no Pedro, não às vezes direto. Mas fazendo um bypass, volta, né? Entendeu? Muito interessante, Thiago. A relação médico-paciente é um dos pilares, né, mais importantes da medicina. Lá no capítulo 8 você fala isso lá, página 71, inclusive, do livro. E sem dúvida é mediada pela linguagem, que é a maior distinção da espécie, né? Eu tive a oportunidade de conduzir uma pesquisa científica, já tem um tempo, no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, no Rio, conjugando a análise do discurso e a interface médico-paciente. Linguagem, discurso, inteligência emocional também, de certa forma. Mas como é que você vê essa interface? Acho que você já falou um pouco disso para nós. Essa interface médico-paciente e o seu discurso, a linguagem, a inteligência emocional, o cuidado com as pessoas. Como é que você vê esses elementos se combinando no seu dia a dia? Então, não adianta eu querer falar em termo técnico também e a pessoa não entender. Ainda mais eu que falo rápido, igual eu falo muito rápido. Às vezes eu olho que o paciente não está entendendo o que eu estou passando para ele. Eu vejo meus alunos, eu estou melhorando a minha comunicação. Eu acho que na vida nós estamos nos melhorando em comunicar. Eu acho que o grande problema do ser humano, por que tem guerra? Eu acho que falta comunicação. Porque, até biblicamente falando, às vezes eu falo, por que Caim matou Abel? Às vezes faltou comunicação ali, cara. Entendeu? Então, o grande problema, eu acho, do ser humano chama-se na comunicação. Eu já fui processado, Rodrigo. Dói? Não dói, não. Isso falece. Mas você tá... Não, cara, não é tá certo ou tá errado. É a dor. E perante aquela pessoa, eu sempre vou estar errado. Entendeu? Eu ganhei. Cara, uma tristeza. Uma tristeza. Entendeu? Eu concordo. Então, assim, em algum momento, faltou talvez a comunicação. Não foi agradável. Não sei, cara. Pode ter então, assim, ruído, certamente. Alguma coisa. O que eu quero deixar claro é que às vezes a gente tem que melhorar na comunicação. Porque como é que eu vou conversar com uma pessoa que não é instruída? Eu falo que tem muita gente com empatia. Eu tenho uma paciente minha, ela é cadeirante, cara. Ela me ensina a ter empatia com um cara que é cego. Então, acho que as pessoas... Engraçado. Quanto menos tem, são mais empáticos, né? Sim. E ao mesmo tempo eu já reparei, quando a pessoa sai do nada e chega, nem sempre eles são tão empáticos da onde que ele veio. É estranho eu reparar isso. Então a gente tem que tentar acolher. Agora, nem sempre a gente fala o diálogo. Igual você fala, tem gente que gosta, igual eu gosto do Marco Antônio. Como eu estou falando bem dele, eu posso falar, doutor Marco Antônio, eu amo o senhor. Sim. Tá? Eu estou falando bem da pessoa. Aqui eu gosto, se eu puder elogiar, eu faço. Mas eu gosto de gente que me tira da zona de conforto. Ponto. Mas tem sempre gente que às vezes o meu papel é... Bom, filho, você tem que mexer o braço. Às vezes tem gente que pode não assimilar, cara. Ô, Rodrigo, eu fazendo filosofia, às vezes eles colocam lá umas coisas pra gente ver. Você já viu aquela série no YouTube chama Human? Já viu? Aquilo ali, para mim, mexeu comigo, um cara lá, que ele é presidiário. Não sei se você viu, lembra disso? Ele é presidiário nos Estados Unidos, né? Prisão perpétua. E a única chance que ele teve de amor foi da mulher que perdoou ele. Porque ele nunca teve isso pela família dele. Ele matou a mãe e a filha e a avó perdoou ele. E o perdão dela foi o único gesto de amor que ele teve na vida. Ele falando isso, ou seja... Ser humano, gente, a gente está aqui, nós dois falamos a mesma língua, português, com níveis parecidos, ou seja, tá fácil de entender. Estou aqui numa zona de conforto danado, né? Ar incondicionado. Mas nem sempre é assim, né, Rodrigo? Nem sempre é assim. Então,
temos que ter inteligência emocional, porque a gente enfrentou uma pandemia, a gente tinha que enfrentar uma pandemia, aí o outro colega falava, você tem que usar isso, outro tem que falar usar aquilo, cara. E acho que todos estavam interessados em prol do paciente. É saber escutar mais. Ninguém... A gente foi pego de surpresa com a pandemia. Verdade. Estamos aqui hoje batendo papo, nós vencemos a pandemia. Graças a Deus, né? Sem dúvida. E para nós, eu acho que ainda foi um golpe maior, porque o latino-americano é muito caloroso, o brasileiro é muito caloroso. Então, perder essa vida de relação de uma hora para outra que a gente sempre cultivou, né? Ter o afastamento obrigatório, acho que para nós foi assim, um golpe duro. Eu até pego essa carona da pandemia, porque lá no capítulo 10 do seu livro, você aborda a pandemia e a atuação do profissional de saúde, né? E qual o balanço mais específico você faria dessa relação, desse período, né? Aqui estava a maior necessidade de se abordar o tema, né? De deixar uma espécie de ensinamento, uma espécie de precaução para o futuro. Será que a gente vai estar sujeito aí a uma outra pandemia? Acho que você sempre vai estar sujeito sim, Rodrigo. Não sei qual que será a próxima, né? Mas eu acho que falar em aprendizado, não sei, eu acredito muito no ser humano, sabe, Rodrigo? Eu acho que assim, a maioria é boa, cara. Até esses desafios que eu já tive, esses meus problemas, cara, eu agradeço que eu melhorei como ser humano, eu acho, cara. Eu não acho que as pessoas estão com índole de querer... Eu não consigo ver a pessoa estar com índole. Então, assim, na época da pandemia, você vê que estava todo mundo estressado, né? Eu era presidente do CRM daqui de Barbacena, da região, delegado. Aí um falando com o outro, porque um acreditava naquele negócio, mas a gente fala de ciência, né, Rodrigo? Então, assim, mas ninguém sabia de ciência na época, cara. E você, como já fez mestrado, você sabe que papel aceita tudo, cara. Até ciência. Se eu quiser provar que A é A ou A é C, às vezes eu consigo provar, cara. E nem toda meta-análise tem um poder tão interessante que às vezes uma pessoa que tem expertise, beleza. Mas eu tenho que tentar minimizar falsos profetas. Sim. Entendeu, gente? Não é fácil, cara. Então, acho que todos estavam, naquela época, os profissionais de saúde, todos muito... Estava todo mundo tenso, cara. Entendeu? Mas eu acho que a maioria... Eu não sei se você lembra, naquela época teve um problema no Jubileu aqui em Barbacena, cara. Sim. Foi, assim, por mais que foi triste, cara. Sim. Foi os momentos mais bonitos que eu vi da medicina na minha vida. Eu já trabalhei no João 23. Eu sempre tentei fazer negócio de médicos sem fronteira. Acho que agora estou vendo, ninguém me chama não, cara. Minha mulher, acho que também, a minha mulher não deixa também não. Carolina do céu, se você escutar isso, vai matar. Nossa Senhora. Mas assim, foi uma coisa tão bacana. Eu não estou falando bacana o acidente do Jubileu, não. Cara, mas todos os médicos de Barbacena foi... Sim. Rodrigo, você está precisando de ajuda? Cara, mas foi todo mundo. Legal isso. Mas foi assim, uma coisa mais bonita que na pandemia, cara. Foi todo mundo em prol de resolver o problema daqueles acidentados, cara. Então, assim... É lindo mesmo. A medicina, a enfermagem, cara, todos, cara. Os técnicos de enfermagem, os fisioterapeutas, todo mundo em prol de ajudar o próximo. Porque a minha profissão foi tentar ajudar o próximo. A sua também. Você está tentando ajudar o próximo a tentar improve your English, né? Você está tentando melhorar o inglês da pessoa. Como é que faz para melhorar o inglês? Por que eu não falo inglês tão bem como você tem hoje? Entendeu? Então, assim, acho que a pandemia nos mostrou isso bem na cara. E esses acidentes, cara, sabe? Igual agora você está vendo esse enchente lá no Rio Grande do Sul. Pô, tanta gente tentando se melhorar, né? Se sensibilizar, cara. Pô, ou seja, todos os nossos seres humanos são bacanas, cara. Sim. A gente tem que aceitar que o outro cara se deu bem. Pô, o Rodrigão, né, cara, fala bem. Então a gente tem que tentar. Essa essência é muito legal mesmo. Eu acho que a gente tem que melhorar isso, cara. Eu acho que o ser humano é um melhor, é bom. Essa é a grande mensagem que ficou, assim, a grande marca que ficou para mim do tempo em que eu fiquei lendo o livro. Não foi um tempo muito longo, mas, assim, quando termina a gente sente um vazio. Porque por todas as páginas a gente vê claramente essa mensagem, esse espírito que você demonstra aqui para nós. E por isso é que eu faço essa ponderação, né? O livro é uma prosa leve, fluida, objetiva, mas apresenta também as suas metáforas. Eu destaquei algumas aqui, porque inclusive não trouxe o meu hoje, mas estou guardando para o lançamento, porque eu li com marca-texto
grifando as partes que me chamavam atenção para eu preparar o nosso bate-papo. E também me chama atenção pelas estradas, né, que a gente já passou. Então sempre tem essa interlocução, os textos sempre nos ajudam, né, a reconhecer determinados momentos da nossa trajetória aqui. Então eu marquei algumas que são singelas, janelas para a alma, profundezas das emoções humanas, jornada da mente para o papel, luz orientadora no caminho escuro da pandemia, nossos filhos e entes queridos são a base da nossa vida, bioquímica emocional, achei essa fantástica. Essa eu viajei mesmo, né? Silvio de Cres, ô Rodrigão. Silvio de Cres, exatamente. Pai da medicina, tapeçaria da existência, essa também é muito interessante, tem a ver com a ideia de entrelace de tecido, né? Muito legal. Só para citar algumas, mas tem uma. Cara, assim, desculpa te cortar, eu não tinha parado disso não, cara. Olha que legal, cara. Você vai ter que me dar esse negócio aqui, eu te passo a pauta porque eu gostei disso, cara. Eu não tinha reparado que eu tinha guarda, criado essas metáforas, não. Porque isso vai... E aqui a gente tem um repositório, né? Também vai ficar guardado. É interessante isso, que legal, né, cara? Porque você viu de outra... Olha como é que a pessoa vê de outra... Caramba, que legal. Você estava tão imbuído ali, acordando nas madrugadas para poder escrever, pegar alguma ideia e tal, isso passa batido e a gente não percebe. É bacana quando a gente tem esse tipo de retorno, né, do leitor, né, como você teve de vários outros que te responderam e tal. Então, assim, que é até um ponto que a gente vai fechar, e depois que você escreveu o texto, ele já não te pertence mais. É também uma metáfora. Ele está aí na comunidade. Então, eu espero e você haverá de se lembrar do que eu vou dizer aqui agora, mas por causa dessa sua boa intenção, por causa dessa mensagem positiva que está ao longo dessas páginas todas, você vai, já está tendo, mas vai ter ainda muito mais comentários e reações nesse sentido. Essas percepções do texto que já não é mais seu. Então, isso eu acho que é a grande magia para quem escreve. É a grande magia da literatura. E aí por isso que eu destaco uma que talvez seja até mais... não sei, eu não estou avaliando. Acho que todas elas têm o seu valor, o seu momento, na página certa, né, no capítulo certo, na fase certa da sua trajetória, que eu acho que o livro espelha muito. Sobretudo depois do bate-papo aqui, eu estou tendo essa percepção mais clara. Enquanto eu li o livro, eu não tinha essa percepção. Hoje aqui eu estou tendo essa oportunidade que você está me dando de te conhecer um pouco mais. E agora eu estou cruzando isso, né, esses fatos, com as lições que estão no livro. Mas eu destaco essa metáfora muito interessante. All that glitters is gold. O que reluz é ouro, né? Alusão ao material. Versus buying a stairway to heaven. Comprando uma escadaria, uma escada para o céu, né? A escada de Jacó é uma alusão ao espiritual, né? Uma referência bíblica muito interessante. Na verdade, é um paradoxo. Foi retirado dessa letra famosa, né? Dessa música Stairway to Heaven, do Led Zeppelin, né? É um álbum Led Zeppelin IV, se não me engano, 1971. Jimmy Page e Robert Plant. Uma banda britânica bacana, né? De rock. A canção é imagética por excelência. A parte destacada representa a luta universal do homem entre o profano e o sagrado. Então, eu acho que você foi muito feliz de citar isso, de colocar isso no tecido do seu livro. Como é que a inteligência emocional, em linhas gerais, pode nos auxiliar nesse dilema entre o material, o espiritual, o sagrado, o profano, ter, o ser? Ainda mais que você transita pela filosofia também, tem que explorar a sua capacidade. Cara, assim, minha filha que tinha que estar aqui, né? Porque eu sou muito repetitivo, né? A música que eu escuto, agora que eu não estou sabendo mexer mais no meu... Mas eu escuto ela todo dia para levar ela no colégio, agora na faculdade. Eu só escutava... Eu relembrei minha juventude, né? Eu escuto ela todo santo dia. Eu adoro essa música. E... Engraçado, né? Eu não sei muito tão bem inglês igual você, Rodrigo, mas meu pai às vezes não gostava muito de rock. As músicas de rock, ela tem muito mais a dizer que muita coisa. Por que o meu pai não gostava disso? Talvez depois do desconhecimento da comunicação, da linguagem. Entendeu? Porque olha o que é essa... Ela não é só bonita, não. Exatamente. Eu só gostava da melodia. Sim. Aí eu falei assim, pô,
Um dia eu fui. Não, porque a minha filha, ela sabe inglês muito, porque a menina sabe inglês demais. Viu? Aí ela saiu, falou, pô, então eu vou aprender inglês escutando as músicas, tentando traduzir. Falei, não, como eu fui traduzir essa música? Eu acho que eu nem estou escrevendo esse livro, não. Falei, uai, essa música é bacana pra caramba. E essa dicotomia na vida, né, gente? A gente preocupa com o quê? Então, vamos falar de blindar a inteligência emocional. O que eu falo para meus filhos hoje? O que eu falo para os mais jovens? Às vezes você tem briguinha, né? Umas coisas importantes, que você acha que é importante, dá importância. Já viu o adolescente? Ele aumenta, o negócio fica... Aí eu sempre pergunto, gente, será que com 90 anos você vai ter preocupação? Então, assim, a gente está numa escada, a gente quer o paraíso que a gente perdeu na época lá de Adão e Eva. Não vão entrar em... A gente gosta de ter coisas boas, não tem nada de errado na Bíblia. Eu sou católico, a gente foi criado um pouco na culpa, né, de ter as coisas, né? Vamos ser sinceros. Vou morrer católico. Eu não estou aqui para falar de religião. Eu estou falando para tentar imitar a Cristo, que eu até brinco com minha mulher. Não casou não, né? Porque é difícil imitar aquele... Mas, cara, olha que dicotomia mesmo, né? Porque, vamos supor, essa mesma música, ela fala que tudo aquilo a gente quer é ouro, mas no fundo a gente está querendo um caminho para chegar no reto, cara. O Guto Costa falou, você é tão simples imitar a Cristo, é tão reto. É reto, mas por que ele não imita? É difícil demais, cara. Tem razão. É uma linha tênue, que a gente cai outra vez no profano, nos desejos, nos nossos... Né? A gente não só pensa as coisas boas, não. Né? Quantas vezes a gente se cobra e fala assim, nossa, aquele fulano de tal não gostou de mim muito, não. Aí a gente fica se sabotando. A gente entra em neura. Pô, bacana, né? Igual hoje, não te conhecia, você, pô, me tratou igual bem, pô, sai daqui até... Nem sempre é assim, Rodrigo. Mas quem faz mais mal para nós não é o Rodrigo Geoffroy por Rodrigo, é o Rodrigo Santos com o Rodrigo Santos. É uma briga interna. Eu acho que meu pai morreu, meu pai morreu e deixou os problemas aí, cara. Eu não acho que eu vou conseguir chegar, porque a gente está com filho, né? Daqui a pouco a gente vai ter neto, se Deus quiser bisneto, tataraneto, não sei. Os problemas vão continuar, cara. Então a gente vai falar, em prol da minha família, eu vou... Não, cara. Cara, você falou uma coisa que eu não tinha pensado. Na tamanha resultado de fazer um livro, né, cara? Você falou uma coisa que agora eu fiquei até assim, caramba, né, cara? Eu fiz negócio, fiz um livro. O livro não pertence a mim, não, cara. Você vai ver isso agora, tá eternizado. Enquanto ele existir, enquanto perdurar, enquanto vida tiver, você vai escutar essas percepções. E isso vai ser gostoso demais. Já está sendo, você está vivenciando isso. Vai ser ainda mais. Então, é desafiador. Igual eu te falei, assim, eu sou ortopedista, né, cara? Mas assim, às vezes a minha mulher, ela fala que eu digo que você sempre ajudou os outros, né? Porque eu, como era diretor do hospital, presidente do CRM, sabe o que eu fazia? O povo me ligava, cara. Um médico querendo brigar com o outro. E eu sempre fui um cara assim, gente, apaziguar, né? Vamos escutar um outro. Você quer colocar, estou põe no papel aí. Ninguém põe no papel, primeiramente. A pessoa às vezes ficava eu mal com a pessoa, porque às vezes o Rodrigo chega a falar do Raimundo comigo, do João comigo, eu ia brigar com o João e você ficou com o bonzinho depois, sabe, Rodrigo? É verdade. Aí eu aprendi na vida o seguinte, ô Rodrigo, vamos fazer o seguinte, põe no papel, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião, você não falava nada. Então eu sempre falo, gente, dá um prazo de 10 segundos para você primeiro respirar, ou então pensa, será que essa briga que você está tendo com sua... Você é casado, Rodrigo? Então, você quer ficar casado uns 80, 100 anos, né? A gente pretende. Mas você é garantido? Não. Tem que plantar todo dia, não é? Exatamente. Ela já é sua? Não. Não? Quantos casamentos a gente fica, caramba, casamento bacana, deu errado? E pode ser com o meu, né, cara? Exatamente. Eu tenho um medo danado de perder, mas eu não sou perfeito, nem ela é perfeita. E a gente tem que ponderar muitas coisas na vida, em vários aspectos, em todo sentido, em todos os contextos. Eu concordo com você. Mas quem você tem que perdoar mesmo, Rodrigo? É você, cara. Às vezes você quer brigar com sua esposa, mas o erro está contigo, cara. Às vezes a gente quer culpar sempre o próximo, né, cara? Então essa música sempre fala, pô, a gente está preocupado às vezes com ouro. Cara, lógico que a gente quer ter coisa boa, quer estar se vestindo bem, quer ter um carro bom, quer ter... Cara, sim. Mas a nossa maior preocupação não é isso. Com 90 anos, igual o Steve Jobs falava, né, na despedida dele, né, cara? Trocava tudo que ele inventou, cara. Pô, a gente tá conversando aqui com iPhone, cara. Quem pensava que isso ia dar certo, cara? Isso aqui parecia que era uma picaretagem pura. É mesmo. E ele foi acometido por uma doença grave, né? O câncer de pâncreas é muito agressivo, né? Muito agressivo. Quase que não tem jeito, né? Quer dizer, tem jeito. O sujeito vai embora rápido. Não nem dá 20.
Pois é. Meu caro, escrever um ato de coragem é se desnudar. Em seus termos, está lá no livro. Este livro é mais do que uma narrativa da minha vida. É um testemunho da transformação que a paternidade, o amor e a fé podem inspirar. Fecha aspas, né? Abrindo e fechando aspas. Isso está lá no livro. Muito tocante, profundo, singelo, delicado. Lembro não, tá? E como você está sempre querendo ser desafiado, então eu não posso deixar de fazer a minha parte, né? Você já está pensando num outro projeto, nesse tema da inteligência emocional, alguma coisa diferente? Eu sei que você não pode dar muito spoiler, talvez, mas já vou te cutucar aqui para quem sabe. Rodrigo, o povo tem um povo dessa Infinity, eles trabalham com ecossistema, e me perguntaram se eu queria montar algo para ajudar. Eu falei, o que é mentoria, filho? Nem estou sabendo o que é isso, não. Eu falei, vamos com calma. Então já me chamaram para tentar fazer uma mentoria, mas assim... Fora daqui, né? Fora daqui. Aí um dia eu estava estudando com a minha filha, que a minha filha, eu gosto de falar, passou no vestibular, eu estava estudando biologia com ela, cara, eu comecei a viajar errado, eu escrevi um capítulo em outro livro, assim, como é que o livro escreve, gente, como é que é? A saga da inteligência emocional continua, né? Entendeu? Mas assim... Mas tomou nota da ideia, que não pode esquecer. Não, tá fotografado, escrevi e fotografei, que eu não sei onde é que tá esse papel mais, cara. Então assim, cara... eu não tô agora... Eu tô assim, tá legal, cara, engraçado, né, cara? Eu não sabia que ia ter... Primeiramente, eu não sabia que eu ia ser tão... Eu tenho que agradecer a Debinho e o Edson, cara, porque eles, como me obrigaram a lançar em Barbacena. Eu falei, gente, tá bom lá em São Paulo, porque filho da terra geralmente nem dá tanto valor, cara, mas eu tô sentindo um acolhimento tão bonito, cara. Eu tô até assim, pô... Tá bacana, cara. Eu não esperava isso não, cara. Mas isso... Te juro por Deus. Tudo bem. A gente fica até muito feliz, mas isso continua mostrando a pessoa que você é. Você não esperava, mas, na verdade, você fez por onde. Porque ao fazer para as outras pessoas, ao acolher as outras pessoas na sua lida do dia a dia, ao auxiliar muitas pessoas, como você falou aqui, que fez, que fazia, a energia positiva disso, esse bem, ele retorna para você. Eu me identifiquei muito com muitas passagens do livro, porque eu também penso dessa forma. Eu acho que a gente precisa ponderar, precisa equilibrar. Mas nem sempre é ponderado, não, Rodrigo. Eu estou conversando com você aqui, estou nas câmeras aqui, viu, hoje gente? Está maravilhoso. O Rodrigão não é assim, não. O Rodrigão você sabe, pá, daquele jeito. Quem me conhece lá na Santa Casa, viu? Eu resolvo, eu não sou esse cara... Sim. Assim, eu estou tentando, né? Igual que conversando numa rádio, eu estou tentando falar... Eu estou me melhorando, cara. Mas aqui é um bate-papo tranquilo. E outra coisa, essa é a maior lição que eu acho que a gente tem, né? Eu também busco trabalhar dessa forma, né? Porque vem naturalmente esse retorno positivo, dessa energia positiva que a gente busca na convivência com as pessoas, isso acaba vindo num outro momento. Está chegando agora para você nesse momento específico, nesse projeto específico, mas continuará chegando. Com certeza. Tá? Então, eu acho que isso é muito interessante. Você está sendo feliz nessa escritura sua, nesse caminho que você também está descobrindo. Agora, e a sua relação com Barbacena? A sua história com a cidade? Como é que a cidade está misturada no seu cotidiano, no seu dia a dia? Não, totalmente, né? Eu sou barbacenense, né, Rodrigo? Eu sou barbacenense. Né? Já não passei de Epicar, mas fui médico de Epicar. Né? Aí eu passei na prova para ser médico da aeronáutica, passei em primeiro lugar na prova. Aí, vira e mexe, dá uns problemas, né? Aí eu cheguei lá a fazer a prova prática. Na hora que eu cheguei a fazer a prova prática, o coronel falou assim, fulano de tal, tem cirurgia no HFAG, outro, tem cirurgia no HCA. Eu estava em primeiro. Rodrigo Santos Almeida. O senhor tem até quinta-feira para arrumar um médico, um hospital e um paciente aqui no Rio para operar. Eu falei, como é que é, filho? Ô, coronel, o senhor me desculpa, mas é um concurso público. Por que eu tenho que correr atrás do um? Aí ele levantou SVM para o senhor. Eu falei, o que é isso, coronel? Se vira malandro. Eu falei, pô. Cheguei em casa, falei, mãe, não vai dar certo, não, tá vendo? Eu não tinha esse negócio de vestir. A prova é minha mãe.
Não, eu era conhecido de um cara que foi o ministro da Aeronáutica, ele era daqui de Barbacena, ele arrumou para mim entrar como R2, foi o Rodrigo, entra como R2 que a gente vai abrir o concurso para Barbacena. Pô, porque o cara não deixou fazer a prova. Mas depois ele mandou esse cara fazer a prova aqui. Eu acabei ficando amigo desse médico, ele veio fazer a prova em Barbacena, quando ele aplicou a prova em Barbacena para mim. Que legal. Mas eu tinha que ir para Curitiba. Eu não poderia ir para Barbacena. Meu filho tinha acabado, ele ia nascer, minha mulher estava grávida, eu não queria sair de Barbacena, eu estava ainda perdido. O que eu tinha que fazer, porque eu tinha que arrumar alguma coisa para... Então, eu fui para... Eu voltando para Barbacena, eu estava perdido. Como é que sustenta uma família, né? Sim. Quando você é casa, começa a vir uns boletos que é seu, né, cara? Né? Você não está acostumado. Você já casou, filho? Você vê uns boletos que assim... Todos bem... O bicho que não erra nunca, né, cara? Vem, pô, os boletão, cara. Eu falei, caramba... Vou tirar minha mulher da zona de conforto que ela tem, como é que eu vou sustentar isso? Então, assim, eu fui para Picar tentando dar uma estabilidade lá para casa. Só que eu não podia ir para Curitiba, porque eu tinha um emprego aqui, sei lá, minha mulher ia ganhar um neném perto da família, era mais seguro. Aí o cara, foi bom que fui médico sem ser da ativa, porque o médico da ativa, ele tem que ficar 5 anos caso ele queira ir embora, né, cara? Senão ele tem que indenizar a Força Aérea Brasileira. E foi o tempo de eu conhecer se era isso mesmo que eu queria. Ou seja, o R2, eu fui lá a convite desse ministro da Defesa, foi legal, eu aprendi muito na aeronáutica, mas eu vi que o mundo militar não é para mim. Você sabe que eu saí da aeronáutica? É o meu vizinho até hoje, o Araújo. O cara chegava e falou, Rodrigo, você tem que ser porta-bandeira hoje. Porta-bandeira, gente? Pô, o que é isso? Eu sou médico, posso andar, eu não estava entendendo nada do que ela está falando. Então, vão lá, me treina lá, que eu vou lá aprender a marchar. Eu marchava todo esquisito. Mas a minha mulher falou comigo, Rodrigo, você vai triste para lá? Eu falei, vou triste? Vou não, tô bem, cara. Porque todo dia 2 vai lá, garantido, gente. O cara é militar, todo dia 2 está lá. Aí minha mulher falou, mas você vai triste para lá? Eu falei, não, cara, isso é impressão sua. Aí um dia eu pedi para esse Beto, Beto, eles estão pedindo para me ser porta não sei o quê. Porta estandarte, nem sei o que é, não posso falar o nome, porque eles são todos militares, é uma pessoa mais séria, né? Aí, cara, ele falou, Rodrigo, você me leva mal, não, cara? Isso eu estou guardando para o meu filho, que vai formar na AFA. Ô, Rodrigo, você acredita que ele falou uma maneira que eu enxergar que é o seguinte, que ali tinha tanta importância para ele, que eu saí de lá e falei, beleza, cara. Eu fui lá no meu chefe, eu quero me pedir desligamento. Eu falei, por quê? Todo mundo gosta demais daqui, Rodrigo? Eu falei, não, cara. Eu não estava feliz lá. Aí eu vi que a minha mulher estava falando, que eu não ia feliz para lá, eu estava para cumprir expediente. Aí eu saí, assim, e lá é bacana demais, eu acho que lá, pô, é top. Mas tem gente que nasceu para aquilo. Verdade. Eu não nasci, foi uma experiência excelente, mas não nasci para ser militar. Era o que eu queria ser, hein? Mas é isso, a vida nos leva por essas estradas, né? E muitas delas muitas delas constituem esse aprendizado que a gente tem, né? Eu achei que foi assim muito bacana essa oportunidade que nós conseguimos ter, né? Construir. Eu já venho buscando marcar com você há um tempo, né? Então eu aproveito para agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, por esse carinho, essa atenção conosco, né? De estar aqui. A academia também te agradece muito, a Rádio 93. E a gente espera que você possa retornar aí com mais histórias, né, da nossa gente, mais histórias interessantes na literatura, na medicina, na filosofia, enfim. Até partilhando um pouco, né, eu acho que é uma questão de doação. Os registros que você faz são verdadeiros, como eu citei vários aqui, fiz questão de... Eu li o livro com marca-texto, igual eu te falei, marcando as partes, né? Então, eu queria ressaltar isso. Eu acho que fica para o leitor essa energia positiva, essa energia boa. Então, eu acho que você vai fazer essa reflexão, já está fazendo, mas ela vai ser uma constante, a ponto de você retornar para nós, né, os seus leitores retornar para nós outras histórias, outras, né, posições assim, semelhantes a que nós estamos, né, um pouquinho que a gente conversou aqui sobre o livro.
Rodrigo, eu tenho que agradecer vocês dois, o tempo de vocês, cara. Obrigado. É Marcinho, né? Marcinho, isso. Pô, obrigado, Banzé, ter me chamado. Pô, é uma honra estar aqui, cara. Eu não sabia que ia ser tão bacana, cara. Assim, bacana demais, cara. Tem outros episódios aí que você vai ver lá depois, outras Entendeu? pessoas. Achei legal demais, não esperava, assim. Não esperava outra coisa mesmo, né? Apesar que na hora eu assustei, falei, gente, vocês estão. O que eu estou fazendo aqui, cara? Mas a academia Barbacena de Letras ameaçou que vai ficar bacana, né, cara? Ô, sogra, um beijo pra você, né? A gente tá vendo? Mas, assim, ela não estava sabendo, vai ser surpresa. Mas, assim, muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês me trataram com muito carinho, com acolhimento, assim, ímpar. Você realmente... E olha que é um cara leitor, né? Assim, você é um cara que pega as... Você deu seu retoque. Engraçado, você me passou uma mensagem que eu não tinha visto no meu próprio livro. Interessante isso, né? Eu sou o dono do livro, não. O livro já não é meu mais, né, Rodrigo? Exatamente. Você já me passou coisas das metáforas. Realmente não tinha dado metáfora meu, não, sou. Então, assim, eu só tenho que agradecer, cara. Eu, assim, eu tenho que ir lá, né, no 93, que eu fui eu fui por isso, cara. E assim, pô, cara, adorei estar aqui, cara. Viu que não doeu nada, né? Pô, ó, muito obrigado pelo carinho. Você nota... Parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui. Nós é que agradecemos. Bem, meu caro amigo ouvinte, espectador internauta, esta foi mais uma edição do podcast Histórias da Nossa Gente, pela Rádio 93 FM, a Rádio que é show, em parceria com a Academia Barbacenense de Letras. Nós agradecemos pela audiência e aguardamos você na próxima edição. Até lá!